Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta quarta-feira, 11 de setembro, uma data histórica. Há 23 anos, um episódio, um atentado terrorista árabe nos Estados Unidos que modificou a história recente da humanidade. Participam hoje do Opinião dois advogados, o Márcio Harrison e o Marcelo Cruz. E a gente vai começar conversando com o Marcelo Cruz, bem-vindo, boa tarde, sobre um caso que ganhou repercussão nacional, um assassinato passional, mas com outros componentes, em Praia Grande, do empresário Igor Peretto. É isso aí, Paulo. Boa tarde. Mais uma vez, obrigado pelo convite novamente. É sempre um prazer, Paulo, estar aqui com vocês, junto aos seus telespectadores e ao lado de um querido amigo, um comentarista, um ícone do comentário do policial, advogado brilhante, hoje compõe até a minha equipe, Márcio Harrison. Então, boa tarde, Márcio, é um prazer também estar ao seu lado. Paulo, está na equipe. Realmente, Paulo, é um caso que ganhou uma repercussão nacional, caso emblemático, né, onde a história ainda se encontra difícil, complicada para se fechar, mas se tornou ainda mais difícil porque, às vezes, as informações são propagadas, Paulo, e acabam não prosperando, não conduzindo com a verdade, efetivamente falando. Por que, Paulo, eu digo isso? Porque noticiaram tantas coisas, chegaram a noticiar, por exemplo, que a Rafaela se encontrava dentro do apartamento quando da chegada do Igor, a vítima, enfim, diversas informações que acabou, inclusive, dificultando inicialmente o trabalho da polícia. Mas a Polícia Judiciária de Praia Grande, sob a presidência do delegado Marzagão, um delegado experiente, esteve à frente aqui da Delegacia Antissequestro da nossa região, ele acabou, junto com o seu investigador-chefe Marcelo, acabou conseguindo efetivamente afastar essas informações inverídicas e colher elementos probatórios agora para a conclusão efetiva do inquérito policial. Márcio Harrison, alguma coisa a comentar? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos da Opinião Litoral. Uma honra estar nesta casa aqui, com toda a sua equipe, a sua produção, o mestre, o doutor Marcelo Cruz. Importante ressaltar, Paulo, a importância do inquérito policial na fase pré-processual, onde, nesse momento, estão sendo carregadas provas, estão sendo carregados documentos para que se possa corroborar com a verdade real que é falado justamente por Rafaela. Então, eu quero parabenizar mais uma vez o trabalho do Dr. Renato Marzagão Júnior e toda a investigação da DIG lá de Praia Grande, que vem com esmero e dia após dia colhendo mais prova, farto material probatório para que a verdade seja esclarecida, Paulo. Muito importante ressaltar isso. Marcelo Cruz, a sua participação como advogado é na defesa de uma das acusadas, não é? Perfeitamente. Já está estabelecido que você é o advogado ou depende de alguma etapa ainda para isso se consolidar? Não, eu inclusive acompanhei a apresentação dela voluntária à delegacia de polícia. Eu vi, inclusive, numa outra TV concorrente nossa, né? Na TV Tribuna. Mas, obviamente, sempre trago as informações devidas, o devido acesso também à TV Cultura, que eu tenho um carinho muito grande pela família Zaidan. Também aqui deixo registrado o meu apreço por toda a família Zaidan também. E, Paulo, ela tinha informação, ela tinha ciência de que contra ela havia uma ordem de prisão temporária decretada, e mesmo assim ela resolveu se entregar à justiça, à guisa de, efetivamente, colaborar com a colheita das provas. Em minha relação contratual com a Rafaela, eu estabeleci de forma muito franca, Paulo, que eu só iria aceitar esta causa, que é polêmica de natureza, se ela realmente estivesse disposta a relatar toda a verdade. Se ela quisesse ou pretendesse faltar com a verdade, a fim de qualquer tipo de proteção, até da sua moral, eu não iria patrocinar aquela defesa. Então, a Rafaela me contou tudo o que aconteceu. Ela negou que estivesse presente no imóvel na hora do assassinato. Ela disse que tinha há poucos minutos já saído daquele prédio, inclusive, quando da chegada no edifício do Mário, que é o autor do crime,
e do Igor vítima. E a partir daí, naquele momento, Paulo, nós tínhamos informações de que ela pudesse, inclusive, se encontrar dentro do imóvel. E eu disse, Rafaela, se você estiver com a verdade e não participou efetivamente do crime, eu vou aceitar a sua causa. Se você faltar com a verdade, eu vou ter que renunciar à causa. E ela se dispôs realmente a ir à delegacia comigo, se apresentar espontaneamente à equipe de investigação e relatar todos os fatos. E dentro do meu acordo contratual, eu estabeleci com ela que eu só iria começar a pedir a revogação da prisão dela, tanto que até hoje eu ainda não pedi, quando começassem a chegar provas que corroborassem, ou seja, que confirmassem, Paulo, tudo aquilo que ela alegou na delegacia. Na data de ontem, nós recebemos o primeiro relatório da investigação. Este relatório deixa claro que, muito embora a Rafaela seja pivô da relação amorosa, teria traído o Igor, teria tido relação amorosa com o Mário, autor do crime, e também no dia teria trocado carícias com a Marcele, que é a irmã da vítima. Muito embora ela tenha sido pivô de tudo isso, ela não participou, segundo o relatório da investigação, efetivamente do crime doloso contra a vida, ou seja, daquele homicídio. Isso começa a assinalar positivamente, realmente, pela não participação dela. Ela, no dia também, Paulo, que prestou depoimento, que foi interrogada, ela ofereceu também voluntariamente o seu telefone com senhas para que a polícia pudesse enviar ao Instituto de Criminalista e verificar todo o conteúdo do seu telefone celular, a fim também de afastar aqueles boatos de que ela teria participado das transações financeiras de uma conta para outra. Então, me parece realmente que, muito embora, e isso é importante a gente destacar, Paulo, ela possa ter alguma punição moral, isso não significa que ela tenha que ter uma punição legal. Nós já conversamos aqui bastante com o Márcio e com o Marcelo Cruz sobre o crime, mas provavelmente você, telespectadora, você, telespectador, está curioso, está interessado em saber novos aspectos dessa questão. Vamos assistir a uma reportagem sobre esse crime que teve realmente repercussão nacional. O assassinato do empresário Igor Piretto na semana passada, na cidade de Praia Grande, chamou a atenção de todo o país. O caso aconteceu na noite de 31 de agosto. Policiais encontraram o corpo de Igor com mais de 20 marcas de facadas, caído em um quarto próximo da janela. O imóvel estava revirado, com marcas de sangue indicando que houve luta corporal. O cunhado de Igor, Mário Vitorino, a irmã da vítima, Marcele Piretto, e a viúva do empresário Rafaela Costa são suspeitos de participação no assassinato. Rafaela e Marcele se apresentaram na delegacia e foram presas. Já o cunhado está foragido. Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça. O caso é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais de Praia Grande. Você não é advogado nem do Mário, nem da Marcele? Não, eu sou advogado exclusivamente da Rafaela, né? E sob o compromisso de só continuar na causa se tudo aquilo que a Rafaela está alegando, no que tange, obviamente, a parte do crime em si, né? Porque nós temos que distinguir, e é importante isso, o telespectador tentar compreender como é que funciona o direito penal. Sobre o aspecto da moralidade dela, da traição, se ela foi uma boa ou não esposa, isso não tem nada a ver efetivamente com a ligação da ocorrência do crime em si, do crime de homicídio ocorrido naquele fatídico dia no mencionado imóvel aqui pela matéria. E ela nega visceralmente, Paulo, ter participado daquele ato do homicídio, inclusive ressaltando aos policiais, repito, que ela nem no imóvel se encontrava mais. E essas alegações da Rafaela já estão começando a surgir provas nesse sentido. A gente conversa um pouquinho mais sobre esse crime no próximo bloco. Antes, propaganda eleitoral gratuita.
Voltando para o segundo bloco da opinião desta quarta-feira, você acabou de ter o horário eleitoral gratuito, que separou o primeiro bloco, em que a gente conversou com os advogados Marcelo Cruz e Márcio Harrison sobre um crime em Praia Grande, um crime passional, um crime envolvendo mais de um elemento, vários elementos da mesma família, e ainda faltou alguma coisa para a gente conversar, Márcio. Você entende que esse inquérito, porque muitas vezes um criminoso deixa de responder, deixa de ser penalizado pelo crime por falhas no inquérito ou falhas no processo. O acompanhamento que você faz, você entende que esse inquérito está sendo bem conduzido e vai elucidar completamente esse crime? Eu tenho convicção plena, eu confio muito no trabalho da Polícia Investigativa, da Polícia Judiciária. E quando eu falo isso, Paulo, eu falo do delegado Renato Mazagão Júnior, que eu conheço há mais de 30 anos como delegado de polícia. E o seu investigador-chefe, o Marcelo Canuto, bem como todos os seus agentes. É uma delegacia altamente especializada, e até porque essa equipe já trabalhou em casos emblemáticos, tão mais gravosos do que esse que acontece na Praia Grande, que muitas vezes se confunde com o enredo de Nelson Rodrigues, porque cada vez surge um fato novo. Mas pela expertise, Paulo, e pela competência dessa equipe, eu não tenho a menor dúvida que a verdade aparecerá, e a gente acredita no não indiciamento, inclusive da Rafaela nos autos. Bom, a gente conversou bastante sobre esse crime, o assassinato do empresário Igor Pereto, no final de agosto, em Praia Grande. Um outro caso que mobilizou bastante os meios de comunicação, também em nível nacional, foi a prisão, em fevereiro, do jornalista Marcelo Carrião. Trabalhei com o Marcelo Carrião, o primeiro emprego do Marcelo Carrião foi comigo. Foi uma notícia assim, bastante triste, para mim, inclusive, pessoalmente. O filho de um casal por quem eu tenho um grande apreço também foi preso nessa mesma operação da polícia sobre fornecimento de drogas. E a gente tem, antes de conversar com o Marcelo Cruz, que também é o advogado Marcelo Carrião, a gente vai assistir a uma reportagem que relembra para você os aspectos desse caso. O jornalista Marcelo Carrião, que havia sido preso por tráfico de drogas em Santos, foi libertado após sua defesa conseguir a revogação da prisão preventiva. A decisão veio após o Ministério Público ter se manifestado favoravelmente ao pedido, baseado em uma audiência realizada no final de agosto. Apesar da soltura, Carrião terá que cumprir medidas cautelares, como comparecer mensalmente ao fórum e não deixar a cidade sem autorização judicial. Carrião foi detido em 28 de fevereiro durante a Operação Domo de Ferro, que visava um grupo criminoso envolvido no tráfico de drogas na região. A operação resultou na prisão de 7 pessoas e na apreensão de mais de 4.000 porções de diversas drogas, além de uma pistola e celulares. Carrião era identificado como fornecedor de drogas para o grupo e foi encontrado com 3 estufas de cultivo de maconha em sua residência. A tese adotada pela defesa desde o início é que essa droga encontrada com o Marcelo seria destinada a consumo próprio, não é isso, Marcelo? Perfeitamente. É importante, no campo do direito penal, você individualizar a responsabilidade efetiva de cada um dos seus agentes. Em que pese todo o número elevado aí de drogas aí encontrada na operação, apreensão de armamentos, etc., nós conseguimos, de forma tranquila, determinar o que efetivamente foi encontrado e apreendido com Marcelo Carrião. Então, por exemplo, quando se fala em pistolas, arma de fogo que foram encontradas, nenhuma pistola, nenhuma arma de fogo foi encontrada na residência de Marcelo Carrião. A droga encontrada em sua residência, sob a alegação do próprio Marcelo, destinar-se-ia ao seu consumo próprio. E aqui é muito interessante falar que a quantidade da droga por si só encontrada jamais vai possuir o condão de realmente classificar que aquela conduta é do tráfico de drogas. Outros elementos probatórios devem se fazer suficientes, Paulo, para que realmente uma pessoa seja tipificada no artigo 33, na Lei Especial de Drogas, que é o tráfico ilícito de entorpecentes, e aí sim ser punido no rigor da lei. Enquanto não houver uma prova consistente, uma prova segura e eficaz, não há efetivamente se apontar uma ação criminosa tão dolorosa. No caso em questão aqui, Paulo, o Marcelo foi colocado em liberdade, não ainda por julgamento do mérito do processo, tá, Paulo? O Ministério Público Estadual, muito eficaz também, arrolou 23 testemunhas de acusação.
Na primeira audiência, a magistrada titular da terceira vara criminal aqui da comarca ouviu 2 testemunhas. Entretanto, por uma falha na gravação, dos 2 depoimentos, só um acabou sendo validado. Então nós teríamos ainda mais 22 depoimentos pela frente. Ele já se encontrava preso e recolhido, Paulo, há aproximadamente 6 meses, quando da audiência. Até um pouco mais, né? Alguns dias a mais. E aí, efetivamente, para que não ocorresse uma ilegalidade, ou melhor, um constrangimento ilegal naquela prisão que se arrastava já por um longo período, nós solicitamos na audiência a revogação da prisão e aqui eu friso, com manifestação favorável do Ministério Público do Estado de São Paulo, que é o fiscal da lei, também opinando pela soltura de Marcelo Carrião, a juíza acaba concedendo a soltura mediante as condições diversas da prisão devidamente relatada na matéria. Você é professor também, não é? Sou. Explica rapidamente para a gente qual é a diferença de prisão preventiva, prisão temporária. Claro, essa pergunta é muito importante, Paulo, para que a população entenda mesmo. Por exemplo, no primeiro episódio do bloco anterior, as meninas estavam presas temporariamente, estão presas temporariamente. O nome já fala, temporária. Tem um tempo pré-determinado da prisão. Quando o crime é comum, o que significaria o crime comum, Paulo? Aqueles crimes que não estão no rol taxativo da lei dos crimes hediondos, esta prisão tem o prazo de 5 dias, podendo ser prorrogado esse prazo por mais 5 dias. Outrora, quando o crime está neste rol taxativo da Lei 8.072 de 1990, que é a Lei dos Crimes Hediondos, aí esta prisão tem um prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado este prazo por mais uma vez, ou seja, por mais 30 dias. Essa temporária. Esta é temporária. No caso da prisão preventiva, ela não tem um tempo pré-determinado. Ela serve para auxiliar a garantia da instrução criminal, para que garanta, eventualmente, o cumprimento de uma pena, para que as testemunhas... Ou seja, que a pessoa não possa fugir, não possa intimidar a testemunha, testemunhas não ou vítima. possa destruir provas. Perfeitamente. Então, para a garantia da chamada instrução criminal, ou do cumprimento da pena. Neste caso, Paulo, efetivamente, não há um tempo pré-determinado. Mas daí, obviamente, a pessoa não pode ficar presa aguardando o julgamento final ad eternamente. Então, mas não tem um limite que a lei estipula. Não tem um limite. Aí o que deve se aplicar? Bom senso. O princípio chamado da razoabilidade. O quanto é razoável para aquela operação que aguarde-se o fim de um processo. Então, em operações, por exemplo, onde há multiplicidade de presos e há também diversos advogados, diversos coletas de prova, parece que é razoável que se estenda um pouco mais para encerrar o processo do que naquela operação onde se encontra somente um réu, um único advogado, a colheita de prova mais simples, e aí não pareceria tão razoável se estender por tanto tempo. Então, aplica-se a razoabilidade e proporcionalidade do caso. A gente já volta a conversar sobre isso. Agora, Márcio, o Marcelo Carrião ficou preso 6 meses, e para nós que não sabemos exatamente como é a prisão, mas a ideia que a gente tem é que a prisão é um inferno na Terra, não é isso? Exatamente. E olha só, a bem da verdade, Paulo, esses 6 meses que o Marcelo Carrião passou no cárcere, lá em Guarulhos, inclusive, a sua vida praticamente parou. Ele chegou a ficar doente. Chegou a ficar doente, foi mordido por uma aranha, foi socorrido às pressas por pronto-socorro. Do pronto-socorro ele foi para Guarulhos, em Guarulhos ele teve um outro problema de saúde, nós também rapidamente com a equipe intervimos junto ao setor médico. Mas o mais importante ressaltar, Paulo, que Carrião não é um traficante, não é um bandido, não é um marginal. Carrião, infelizmente, é um adicto, é um viciado, é um drogado. E como assim, Márcio? Mas de repente ele pega um pouco mais de entorpecente e vai para a cadeia? Veja só, o Márcio Harrison, todo mundo conhece, né, Paulo? Como é que eu vou num lugar comprar uma droga e voltar daqui a uma semana? Então o que acontece? Ele comprava talvez um pouquinho a mais para manter o seu vício.
mas não que ele fosse um traficante. Infelizmente, ele acabou aí numa questão de dados telemáticos, acabou sendo equiparado como a traficância e a mercancia da droga do artigo 33 da Lei 11.343, como o doutor Marcelo Cruz falou. Mas, a bem da verdade, não temos dúvida de que Marcelo é um adicto. Infelizmente, é mais uma vítima desse vício que acaba com a humanidade, que é a drogadição, Paulo. Marcelo, eu falei que a gente ia voltar a esse assunto pelo seguinte, ficou muito discutido no Brasil, discutida essa questão da duração da prisão preventiva por conta de investigações federais, por exemplo, dos atos de 8 de janeiro, em que muitos presos, cerca de 60 presos, ficaram vários meses na prisão, né, ficaram vários meses com a prisão preventiva. No caso também do ajudante de ordens ou de desordens, não sei, do Jair Bolsonaro, o Mauro Cid também, que ficou alguns meses preso naquela investigação de fraude no sistema informatizado de vacinação do Sistema Único de Saúde no Brasil. Você entende que nessas prisões houve o princípio da razoabilidade que você citou aqui? Paulo, o que é muito importante que o juiz verifique é a análise do caso a caso, né? Então, por exemplo, se naquele determinado processo, que nós não temos acesso aos autos, tá, Paulo? A defesa requerer alguma diligência, é óbvio que aquele prazo vai se estender por um tempo maior, até que se colhe aquela prova requerida, às vezes pela defesa, outras vezes pela acusação. Então, nestes casos, Paulo, e aí tem que analisar o caso concreto, que nós não temos acesso aos autos, é importante que se verifique as nuances, essas particularidades do caso em si. Saliento aqui, Paulo, que antigamente o Código de Processo Penal até trazia um prazo para prisão preventiva também, para encerrar o processo, de 81 dias. Com a reforma do Código de Processo Penal, retirou esse prazo determinado, de limite de 81 dias para encerramento do inquérito. E aí passa a aplicar a razoabilidade e a proporcionalidade do caso em si, da dificuldade da apuração e da colheita de provas. Porém, Paulo, um ponto importante que a gente aproveita a oportunidade para registrar aqui é que a Constituição Federal da República, de 1988, estabelece que a prisão cautelar, seja ela temporária, seja ela preventiva, deve ocorrer somente em casos de extrema excepcionalidade, porque a liberdade é a regra e a prisão cautelar, nestes casos, é medida de exceção. Então, é importante isso declarar, porque às vezes a população não entende. Por que a pessoa foi presa, cometeu um crime? Porque não se analisa somente a gravidade abstrata de um crime, senão todo e qualquer cidadão que cometa aquele crime grave deveria ficar na prisão até o encerramento do processo. Mas a regra estabelecida pela Carta Magna, que é a lei maior que nós temos na República, estabelece que a liberdade é a regra e a prisão é medida de exceção. De forma que, ao ser decretada uma prisão, o magistrado ou a magistrada faz esta análise. Deixa eu ver se tem algo excepcional que determine o cárcere daquela pessoa. Quando você fala prisão cautelar, tanto a preventiva como a temporária são cautelares. Perfeitamente. No caso, a prisão temporária e a prisão preventiva são medidas cautelares antes de uma pena definitiva. É interessante a gente observar que um advogado criminalista, conhecedor profundo da lei, tem a humildade de dizer, eu não tive acesso aos autos, eu não posso opinar, porque tem muito advogado formado na Universidade do WhatsApp que lacra, que decreta, é bem engraçado essa situação. Quer dizer, seria engraçado se não fosse triste, né? O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente que tem assunto interessante também no terceiro bloco. Voltando com a opinião desta quarta-feira, a gente conversa aqui no Opinião, a gente tem como convidados com bastante honra, com bastante prazer, dois advogados, o Márcio Harrison e o Marcelo Cruz, que atuam na área criminal, e a gente vai examinar como é que está essa questão dos crimes que se multiplicaram pelas redes sociais, pela internet.
Se o aparente anonimato nas redes cria um terreno fértil para a proliferação dos crimes de racismo e injúria racial, a falta de punições mais severas pode pavimentar caminho para que eles continuem acontecendo. Um estudo inédito, feito pelos pesquisadores da Faculdade Baiana de Direito, revelou que em 83,6% dos casos houve condenação dos agressores, mas nenhum cumpriu pena em regime fechado. A duração média da pena pelo crime de injúria racial ficou em 16,4 meses. As principais vítimas são as mulheres, e o principal tipo de agressão é por meio de xingamentos. Foram analisadas 107 decisões de segunda instância entre julho de 2010 e outubro de 2022. Essas condenações estão num percentual expressivo e dá também para dizer que aquelas pessoas que estão reincidindo, ou seja, estão praticando novamente racismo, essas pessoas, no geral, estão tendo uma condenação à pena privativa de liberdade. Agora, o regime de cumprimento é o regime aberto, que é o regime mais simples, é o regime mais brando para essas pessoas. No começo do ano, o presidente Lula sancionou lei que equipara injúria racial ao crime de racismo. Com a mudança, a pena de injúria, que era de 1 a 3 anos, subiu para até 5 anos de prisão e o crime se tornou inafiançável e imprescritível. A legislação define como racismo quando a ofensa é dirigida a uma coletividade e injúria racial quando a agressão é direcionada a um único indivíduo. Tem algumas questões aí interessantes para a gente analisar com o Márcio Harrison, com o Marcelo Cruz. Márcio, tudo que é crime fora da internet é crime dentro da internet também, não tem nenhuma diferença, né? A grande diferença aí é a sensação ou a verdade de anonimato. A gente não precisa de regulamentação nenhuma em relação à rede social, a gente precisa terminar com anonimato. Todo IP tem RG, tem endereço, tem CPF, tem nome. E acabou o problema. Só que aí se apresenta uma outra questão, que os crimes cometidos pela internet são uma enxurrada e a gente não tem estrutura judiciária para julgar tudo isso, não é? Exatamente, não só uma estrutura judiciária, como uma estrutura policial também. Aí a gente volta à polícia judiciária. Hoje, por exemplo, nós temos um déficit de mais de 50% na polícia civil, que é a polícia investigativa. Quando a gente fala isso, Paulo, é muito grave. Isso no estado de São Paulo. Estado de São Paulo, que ainda é o estado mais rico, é o estado que mais contrata. Mas hoje, a polícia civil, todo mundo tem um problema ou de estelionato envolvendo bancos ou a situação, como você acabou de falar. Pode ser no WhatsApp do condomínio do prédio, também caracteriza. E o que está acontecendo? Nós temos uma única delegacia de crimes especializados em internet, que é em São Paulo, Paulo. Inclusive já foi inaugurada a questão de um ano, amplamente, com maior condições de você conseguir identificar com muita propriedade disso, Paulo, o IP, você identificar aquela pessoa e além desses crimes, em outros crimes conexos que possam ser feitos. Porém, isso vai para onde? Para o Juizado Especial Criminal, o GCRIM, da Lei 9.099. E como bem disse na matéria, a maioria dos crimes, a pena é abaixo de 4 anos. Se é abaixo de 4 anos, o que acontece, Paulo? O regime inicial da pena é o aberto. Passou de 4 anos, o regime é semiaberto. Passando de 8, o regime, aí sim, é a clausura, que é o fechado. Por exemplo, 5 anos, já você consegue passar de 4, você vai para o semiaberto. Então, e outra coisa que tem que mexer mesmo, Paulo, é a cultura do ser humano. Você não pode jogar o nome, enxovalhar o nome de uma pessoa, seja entre nós aqui, por exemplo, o Paulo, o doutor Marcelo e a equipe, ou mesmo em rede social. Só que em rede social fica a marca, fica o registro e é mais gravoso que é o aumento da pena. É importante, Paulo, as pessoas entenderem, eu vou até aproveitar o nome do programa, que uma coisa é você externar opinião, outra coisa é você ofender a honra alheia. Isso há que se diferenciar, tá? Ah, mas eu tenho direito de opinar. Sim, você tem direito de opinar. Você não tem direito de ofender a honra alheia. E nós temos 3 classificações dos chamados crimes contra a honra: a calúnia, a difamação e a injúria. A calúnia é quando a pessoa imputa fatos considerados criminosos não verdadeiros à terceira pessoa.
E nesse aspecto, Paulo, também é importante que vocês entendam, que estão nos ouvindo, porque as pessoas nem imaginam, né, Márcio, que estão, às vezes, cometendo um crime ao propagar aquela divulgação por outra pessoa. Então, aquele que propaga aquela divulgação mentirosa, ofensiva, também responde às mesmas penas do seu efetivo autor da ofensa. Então, isso é importante que você entenda e, muitas vezes, tome cuidado ao propagar, a distribuir mensagens que você recebe que pode ser ofensiva contra a honra de terceira pessoa. Então, esse é o crime de calúnia. O crime de difamação é quando a pessoa imputa fatos considerados ofensivos ao decoro, à honra de uma determinada pessoa. Não precisa ser necessariamente apontar um crime, mas fatos que ofendam a honra daquela pessoa. Essa é a difamação? Essa é a difamação. Por exemplo, quando o Pablo Marçal acusa o Guilherme Boulos de ser usuário de cocaína, isso se enquadraria como difamação? Difamação. Agora, se ele falar seu viciado, seu drogado, aí seria o crime de injúria. A injúria é quando há um adjetivo negativo que ofenda a honra daquela pessoa. Então ele não precisa narrar um fato. Quando ele fala, o Pablo Marçal, o Guilherme Boulos faz uso todas as manhãs de droga. Então ele está narrando fatos ofensivos, a difamação. A injúria é quando ele adjetiva negativamente. Então, seu viciado, seu drogado, seu nóia, por aí afora. Se ele acusar de traficante, aí é calúnia. Aí é calúnia. Porque aí acusou de um crime. Quando ele narra fatos considerados criminosos não verdadeiros. Márcio, é só abrir uma rede social agora, a gente vai ver centenas de injúrias, de calúnias e de difamações. Paulo, eu participei de um caso. É uma enxurrada, né? Como é que vai dar conta disso? Né? Pra você ter uma ideia, eu participei do caso em 2014, o caso Fabiano, o primeiro caso de fake news do Brasil. Eu fui o único repórter na época dos fatos que esteve lá na comunidade de Moinhos 4. Começou a se aventar a possibilidade de uma moça ser matadora de crianças, sequestradora de crianças. Infelizmente, localizaram Fabiana por causa de uma foto divulgada na internet. Olha a mulher aqui, a matadora de crianças. O que aconteceu? 5 foram identificadas, mas muito mais participaram. Mataram Fabiana, deixaram seus filhos órfãos. E foi o caso do primeiro fake news do Brasil. Infelizmente, esse tipo de conduta pode levar até a morte, como vem se repetindo seguidamente no nosso país. E já existem leis, a lei Carolina Dickmann, por exemplo, pensam-se fazer a lei agora, Fabiane de Jesus também, para poder proteger essas pessoas e você conseguir limpar. Tem pessoas que se suicidaram porque tiveram o seu nome colocado na rede social de uma forma inapropriada e a pessoa não suportou a depressão e acabou pondo cabo da sua própria vida ou foi morta, como o caso de Fabiane, primeiro fake news do Brasil, que aconteceu aqui, no Guarujá. Posso só fazer um complemento aqui, Paulo, que acho que é importante, porque realmente, em que pese as penas sejam ínfimas e na primeira condenação leve ao regime aberto, prestação de serviço à comunidade, deixa etc. de ser primário, né? É isso que eu ia falar. Neste caso, perde a primariedade, gera reincidência, tem seu nome lançado no rol dos culpados, eventuais indenizações e, havendo a reincidência, ou seja, cometendo um novo crime, desta ordem, pode cumprir a pena em regime inicialmente fechado, se houver o trânsito em julgado da primeira condenação. Então, aí o regime semiaberto, que são as colônias agrícolas, industriais, já é a cadeia propriamente dita. Então, é importante esse alerta, Paulo, que muito embora inicialmente a pena seja realmente ínfima, persistindo em outros crimes, havendo reincidência com a condenação transitada em julgado do primeiro, aí pode haver uma condenação no regime inicial até o semiaberto. Agora, rapidamente, que a gente está no final do bloco, Marcelo, a pessoa, isso tem acontecido muito, que expõe, sem autorização, a intimidade sexual de outra pessoa, que tipo de crime comete? Então, existe... Um ex-namorado que expõe a namorada? Sim, existem crimes dos mais diversos no que diz respeito, né, à rede social, ao crime cibernético, considerado crime cibernético. E é importante também aqui apontar, Paulo, que o Márcio citou uma delegacia especializada em São Paulo. Às vezes o autor que está atrás... Não, a delegacia especializada tem no próprio DEC, de crimes cibernéticos. E aqui em Santos, eles estavam criando também uma delegacia para ficar especializada nesse tipo de atuação, no DEINTER 6. E a pessoa que está atrás da tela,
né, levando aquelas imagens, etc., acha, nunca vão me identificar. Não é verdade, hein? Porque cada... Inclusive, quem compartilha também é identificado. Sim, depois, porque né? cada aparelho, né, Márcio, de computador, etc., tem um IP. Então, através do seu IP, que está ligado muitas vezes ao e-mail, né? O celular ainda mais ainda, porque consegue identificar a rede, onde a pessoa se encontra no momento. Então, através do IP daquele aparelho, é possível a identificação dos seus efetivos autores e a punição. Quem joga a intimidade de outra pessoa comete crime, quem compartilha também comete crime. Também. A propagação também acaba gerando a responsabilidade. Assim como alguém comete um crime de injúria, calúnia, difamação, quem compartilha também comete crime. Também. E se for menor a pessoa que tem a sua imagem jogada nas redes sociais, a pena é ainda mais severa, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. O chamado crime do fofoqueiro, Paulo. Aquele que reproduz sem saber o que é. O crime do fofoqueiro. Aumenta. O presidente Lula foi condenado, a sentença foi publicada ontem, né, a indenizar em R$15 mil o casal Jair e Michele Bolsonaro por ter atribuído ao casal o sumiço dos móveis do Palácio da Alvorada, né, quando ele mudou lá para o Palácio, e os móveis não estavam lá, estavam no depósito, depois viu que não era verdade, mas foi condenado. Tem recurso ainda, mas foi condenado. Lula, fica de olho aí. O Opinião Litoral volta para o quarto bloco e último daqui a pouquinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quarta-feira, que trata principalmente de crimes que tiveram repercussão nacional aqui na nossa região, crimes cometidos pelas redes sociais, pela internet. Um fato assim extremamente elucidativo, assim, emblemático, aconteceu nesta semana. A influenciadora Deolane Bezerra, que tinha sido presa em Pernambuco, numa investigação de 18 meses da Polícia Civil de Pernambuco, por lavagem de dinheiro, por vários crimes, ela foi solta na segunda-feira por conta de ser mãe de uma menor de idade, e então ela ficaria com tornozeleira para cuidar da filha. Isso aconteceu também, talvez o telespectador, a telespectadora, o Márcio lembre, quando foi presa a Mônica Cabral, esposa do Sérgio Cabral, na Lava Jato. Ela também foi solta por um filho, né, que precisava de cuidados. Só que essa soltura, ela tem limites, a pessoa tem restrições nessa liberdade conquistada dessa maneira. A Deolane Bezerra infringiu essas condições assim que saiu da prisão. Na porta do presídio. Na porta, ela foi esperada. Foi uma cena bizarra, ela aclamada como heroína, e aí ela infringiu. O país tem lei, porque o despacho da juíza que reconduziu a Deolane Bezerra para a prisão dá conta exatamente disso. No Brasil existe lei, embora exista uma campanha, embora contra o judiciário, embora exista muita impunidade no Brasil, o que a Deolane Bezerra fez foi afrontar a lei, né? E ela foi reconduzida à prisão, Márcio. Exatamente, passou como um rolo compressor naquilo que a justiça determinou. Ela já foi aquinhoada com alvará de soltura. Nós temos um mandado de prisão que o juiz manda, não é pedido de prisão, é mandado, porque o juiz manda. Ok, ela conseguiu alcançar o alvará de soltura, só que naquele alvará nós temos as atribuições e responsabilidades da Deolane, como prevê o 319 do CPP. Só que ela acabou infringindo essas circunstâncias, Paulo, já na porta do presídio, dando entrevista, colocando nas suas redes sociais. A própria juíza que deu o alvará de soltura acabou revogando esse alvará e acabou emitindo aí sim o mandado de prisão. Ela foi para uma cadeia, salvo engano, agora de 300 quilômetros, numa colônia que vai ficar bem afastada, apenas com 100 presas que estão ali nesse momento agora, Paulo, por conta disso, falou demais. Deveria ter 100, mas tem mais de 250 nesse presídio, né? A superlotação. Esse caso, Marcelo, é muito emblemático, não é? Sim, é verdade.
eu sempre acreditei que a soltura dela era a medida de rigor, né, por inúmeros motivos, como eu já expliquei, que prevalece na Constituição Federal o direito à liberdade, a prisão em casos excepcionais. Ela já tinha ciência da acusação há mais de 1 ano e meio. Ela é advogada, né? Tinha fornecido o endereço, o crime não há desses dolosos contra a vida, mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Então, creio até, Márcio, com a devida vênia, o devido respeito a todos, que a medida adotada no que diz respeito à essência da prisão decretada contra ela foi, na verdade, exagerada demais. Primeira prisão. A primeira prisão, né? Então, a gente tem que analisar o fato gerador, né, o que deu causa à indignação dela após a soltura, porque ela, como advogada também, né, e nós que estamos todo dia no mercado de trabalho, entendemos que aquela adoção de uma medida de prisão tão rigorosa foi, na verdade, exagerada, porque ela tinha fornecido, inclusive, endereço. Ela facilmente era encontrada até por ser uma influenciadora, todo mundo sabia onde ela estava todos os dias. Então, não há, ao meu ver, motivos suficientes para a decretação da prisão que deu origem à primeira prisão, que obviamente ela sai daí indignada, falando e realmente descumprindo aí sim a medida adotada adversa da prisão pela magistrada, mas tamanha devia ser a indignação dela em saber que realmente era exagerada a prisão. Agora, Marcelo, tem um outro caso também que teve grande repercussão no país todo, que foi a demissão, depois de acusações de assédio, importunação sexual, do ministro de Direitos Humanos, agora ex-ministro Silvio Almeida. Nesse caso, que é o caso da acusação de estupro, de importunação sexual, o tipo de prova é diferente? A palavra da vítima vale como prova nesse caso? Sim. Isso aí também, usando a sua característica de professor. Sim, Paulo. Esse tipo de acusação, quando a gente fala de crimes contra a dignidade sexual, os nossos tribunais, eles entendem que deve-se adotar um cuidado maior. Por quê, Paulo? Geralmente esses crimes acontecem sob 4 paredes, sem testemunhas, sem, obviamente, equipamento de monitoramento. Então, neste caso, enquanto qualquer outro crime, o ônus da prova recai a quem alega, ou seja, se alguém está acusando determinada pessoa de ter cometido o crime de homicídio, quem vai ter que provar? O órgão acusador. Enquanto uma pessoa está sendo acusada de tráfico ilícito de drogas, quem tem que provar? O órgão acusador. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem muito peso. E aí, obviamente, aquele que está apurando os fatos vai ter que ter muita sapiência, muito cuidado para verificar realmente a veracidade daquela acusação. Porque a palavra da vítima, por si só, já tem peso suficiente para sustentar, às vezes, uma condenação. Ou seja, neste caso, Paulo, o ônus inverte. É o acusado que tem o dever de provar a sua inocência. E que muitas vezes não é a missão das mais fáceis, né? Porque é fazer a prova negativa. Eu não cometi. Você provar o fato positivo é mais simples. Ou seja, quem quebrou essa xícara foi o Marcelo Cruz. Eu realmente joguei essa xícara no chão. Agora, quem não quebrou a xícara, fica mais difícil. Né? Essa inversão, né, é uma inversão interessante, né, Márcio? E aí, o que a gente pode observar, eu li um artigo muito interessante ontem da Miri Lacombe. Ela fala que o número de casos de acusações não fundamentadas é mínimo. Dificilmente uma mulher vai fazer uma acusação não fundamentada, pode até fazer. Ela quer se vingar do sujeito, né? Ela faz uma acusação não fundamentada. Mas é muito pequeno, porque uma mulher, quando faz uma acusação dessa, ela tem a vida dela devassada,
ela tem a vida dela devastada, mesmo sendo vítima, né? Por isso que no estado de São Paulo, isso se espalhou por todo o Brasil hoje, inclusive nós em Santos, nós temos hoje uma vara especializada em violência doméstica, que também acaba abarcando esse estilo de crime muitas vezes. E o que acontece? Hoje nós temos as DDMs, Delegacias de Defesa da Mulher. Então aí tem uma mulher, tem uma delegada, tem uma investigadora, tem uma escrivã preparada para receber aquela informação e ter discernimento, porque para você trabalhar uma delegacia especializada, e a Delegacia de Defesa da Mulher é especializada, tem que ser realmente uma qualidade de ser humano diferenciada, para naquela filigrana entender o que é a realidade, como você bem disse, o que pode não ser a realidade, para ela traduzir no relatório final, se ela, por exemplo, indicia aquela pessoa ou se ela não indicia, porque vai ser a base para o Ministério Público, que 99% do Ministério Público depende do inquérito policial para oferecer essa denúncia. E se a prova foi bem colhida lá na fase inquisitorial da Polícia Judiciária, muitas vezes a condenação é uma certeza. Então, por isso que tem que ter esse preparo de policiais competentes, especializadas, e São Paulo, mais uma vez, Paulo, é referência na vanguarda em relação às DDMs. Você já lidou com algum caso desse tipo? Esse é um caso que realmente no nosso escritório nós temos um cuidado ainda maior, Paulo. Por quê? Eu penso que todo réu realmente terá uma defesa. Não existe réu que não tenha uma defesa. Mesmo que ele seja criminoso, porque Sim. a defesa deve levar a que a condenação dele seja justa, né? Perfeito. Então, se o réu não tiver dinheiro para contratar um advogado devidamente constituído, o juiz irá nomear um defensor ou encaminhará a defensoria pública. Então, muito embora haja realmente, né, essa máxima de que todo réu tem direito a uma defesa, nós pensamos lá no escritório que talvez nem todos os réus mereçam a nossa defesa. Então, quando fala em crime contra a dignidade sexual, crimes contra a criança, nós temos um cuidado, Paulo, maior na leitura do crivo realmente do primeiro julgamento, da primeira análise, é se nós realmente estamos dispostos a aceitar aquela causa. Na grande maioria das vezes, nós recusamos causas dessa envergadura. Mas sempre tem algum advogado que vai aceitar, e se não aceitar, o réu tem o direito à defensoria pública. Perfeitamente, ele não fica daí sem uma defesa técnica no processo. Mas é importante ao profissional, e aproveito até os mais jovens que nos escutam, que tem que ter pelo menos princípios, né, Paulo? A gente tem que ter uma questão ética, né? Uma questão ética consigo mesmo, né? Então, obviamente que, muito embora o número seja mínimo de falsas acusações desses crimes, porque há uma exposição da mulher, nós já pegamos alguns casos especificamente, onde na disputa de guarda de uma criança, a genitora fez falsas acusações e depois restou provado que não existiu aquelas acusações. Então, por isso que eu digo que tem que se ter cuidado, ver se por trás da acusação não existe nada, mas na grande maioria das vezes realmente prosperam esse tipo de acusação, porque a mulher já se expõe de forma muito aberta perante a sociedade e a justiça. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira, agradecendo bastante a participação dos advogados Márcio Harrison, Marcelo Cruz, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, TV Cultura Litoral, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12h, antes do horário eleitoral gratuito, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.